Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Hoje é sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Vamos ler e refletir o Evangelho de hoje, que é de Mateus, capítulo 10, versículos do 16 ao 23, que diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou de que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz um alerta a seus discípulos que vale para nós cristãos nos dias de hoje. Ele mostra as dificuldades e os desafios que o discípulo há de enfrentar por causa dele. O discípulo deverá resistir e perseverar até o final, pois ele disse: Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Jesus não prometeu aos discípulos um caminho fácil. Pelo contrário, disse aos discípulos: Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Jesus prepara os discípulos, alertando-os de que serão caluniados e, como ele, serão perseguidos também. A exemplo do Mestre, eles serão condenados e mortos, mas isso não deve amedrontá-los. Eles devem ter constância e permanência em Jesus Cristo. Hoje também, de todos os lados e de todas as formas, os lobos tentam derrubar e denegrir a igreja e os valores cristãos. O jeito de o homem buscar a felicidade hoje é baseado no individualismo, no consumismo, no querer ter cada vez mais poder e cada vez mais riquezas, com as estruturas e políticas cada vez mais ambiciosos, feitos com interesses políticos e de grupos que detêm o poder e a riqueza no país. Infelizmente, não são leis e não são estruturas que visam o bem comum, dando atenção especial para os mais pobres e mais necessitados. Para eles, a religião, a moral, a ética são coisas do passado, né? Que o homem é livre e pode fazer da vida dele o que bem entender e como bem entender. Mas não é bem assim, né?
mas eles não têm nenhum compromisso com a sociedade e com os valores cristãos, como a justiça, o amor, a fraternidade e a solidariedade, que são valores propostos por Jesus Cristo. E Jesus pede para viver com Ele, permanente nele, e diante das provações e desafios, estar com Ele, porque Ele nos protege e é dele que nós precisamos estar sempre unidos, através da oração, através da sua palavra, através da Santa Eucaristia. E ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus disse. E neste mundo com tantos lobos, que Jesus pede então para que nós sejamos seus discípulos, dando nossa contribuição, vivendo os valores do Evangelho e dando testemunho de Jesus Cristo no mundo, para que tenhamos um mundo melhor para todos. Que sejamos prudentes como as serpentes e que sejamos simples como as pombas. Ser prudentes como as serpentes e simples não quer dizer que sejamos ingênuos, né? E aceitar tudo o que os grandes nos propõem, sem avaliar o que é certo e o que é errado para nós cristãos. E testemunhando Jesus Cristo, vamos confiar nele, e que o Espírito Santo que ele nos prometeu venha em nosso auxílio, em nosso socorro nos momentos difíceis da nossa vida, né? E peçamos a Deus que nos dê a graça para, diante de tantas dificuldades e de tantos lobos que temos nos dias de hoje, que o Senhor nos dê força, nos dê proteção e nos dê coragem para vencer esses desafios da vida e ganhar a salvação prometida por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.